E aí, jogador, beleza? A seleção brasileira é a maior campeã da história das Copas do Mundo. 5 títulos, décadas de domínio, ídolos eternos, momentos que pararam o planeta. Mas hoje, já se passaram mais de 20 anos desde o último título. E a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer é: o que aconteceu com o país do futebol? A resposta pode ser desconfortável. Não está apenas nos técnicos, não está apenas nas táticas, não está apenas na CBF. Talvez esteja em algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais perigoso: o ego. Hoje você vai entender como o Brasil saiu do maior império do futebol mundial para uma seleção que entra em Copas com medo, pressão, soberba e sem títulos. Essa é a história de como o ego pode ter destruído a seleção brasileira. Em 1958, o mundo conheceu o Brasil de verdade. Uma seleção humilde, um país ainda em desenvolvimento. Jogadores simples, salários baixos, pouca mídia, nenhuma rede social, nenhuma fama exagerada. Mas existia algo poderoso: fome de vencer. Pelé tinha apenas 17 anos. Garrincha jogava com alegria pura. Os jogadores não eram celebridades, eram homens jogando por um sonho. O Brasil entrou naquela Copa sem arrogância, sem pose, sem se achar superior. Entrou para lutar e venceu. Ali nascia o respeito mundial pela camisa amarela. Não por marketing, não por propaganda, mas por futebol de verdade. Quatro anos depois, em 1962, o Brasil voltou. Agora já era campeão, mas continuava com a mesma mentalidade: trabalhar, respeitar adversários, jogar sério. Pelé se machucou no torneio. Qualquer seleção teria caído, mas o Brasil não caiu. O grupo se uniu ainda mais. Garrincha assumiu a responsabilidade. O coletivo falou mais alto que qualquer ego individual. E o Brasil foi bicampeão. Ali o mundo começou a temer o futebol brasileiro, mas o Brasil ainda respeitava o jogo. Em 1970, veio aquela que muitos chamam até hoje de a maior seleção de todos os tempos. Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto. Um time que encantou o planeta. Mas mesmo sendo gigantes, ainda havia disciplina, ainda havia seriedade, ainda havia foco. O talento era absurdo, mas o comportamento também era profissional. O Brasil ganhou o tricampeonato, e aí sim, o mundo começou a chamar o Brasil de o país do futebol. Depois de 1970, algo mudou. O Brasil continuava talentoso, mas passou a perder. Copas e mais Copas sem título. Aquela geração maravilhosa de 82, por exemplo, jogava bonito, mas não ganhou. O futebol ensinava uma coisa dura: talento sem foco não basta. Foram 24 anos sem levantar a taça. Até que em 1994, o Brasil voltou ao básico. Menos estrelismo, menos show, mais disciplina. Dunga como capitão, time fechado. Objetivo claro: vencer. E venceu. Não foi bonito, mas foi campeão. Em 2002, o Brasil alcançou o auge. Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu. Uma seleção absurda. Ronaldo vinha de lesões gravíssimas. Sofreu críticas, dúvidas, desconfiança. E respondeu da melhor forma possível: gols, título, redenção. O Brasil ganhou o pentacampeonato. E ali, algo começou a mudar. A fama explodiu. O marketing cresceu. Os jogadores viraram marcas, celebridades globais. A seleção deixou de ser apenas um time e virou um produto. Em 2006, o Brasil chegou com o melhor elenco do planeta. Ronaldinho Gaúcho, o melhor do mundo. Ronaldo, Kaká, Adriano. Era uma seleção para atropelar, mas o clima era outro. Festas, farra, amigos entrando em concentração.
Torcedores beijando jogadores. Confiança demais. Seriedade de menos. O time parecia jogar acreditando que venceria só por existir. Resultado? Eliminação. E ali começou uma sequência dolorosa. 2010 a 2014. Boa seleção, mas sem alma. Eliminada. 2014. Em casa, com pressão, com soberba antiga. Veio o maior trauma da história do futebol brasileiro. 7-1. Não foi só uma derrota. Foi o símbolo de um time sem psicológico, sem estrutura emocional, sem liderança real, dependendo totalmente de Neymar. Quando ele saiu, o castelo desmoronou. 2018 a 2022. Bom elenco, mas pouca maturidade emocional. Caiu. 2022, o Brasil tinha tudo. Time forte, elenco profundo, Neymar marcando. Faltavam 4 minutos. 4. O Brasil estava classificado. Mas o ego falou mais alto. O time quis atacar, quis brilhar, quis matar o jogo como protagonista. Esqueceu o básico, defender. Resultado? Eliminação. Mais uma vez. Onde o ego entrou nessa história? Antigamente, o jogador sonhava em ser campeão. Hoje, muitos sonham primeiro em ser famosos. Antigamente, a camisa era maior que o jogador. Hoje, muitas vezes, o jogador se acha maior que a camisa. Redes sociais, contratos milionários, publicidade, status, tudo isso mexe com a mente. O foco se divide, a concentração cai, a humildade desaparece. E o futebol cobra. Sempre cobra. Conclusão. A verdade dura. O Brasil não deixou de ter talento. Nunca deixou. Mas talvez tenha deixado de ter algo mais importante. Seriedade absoluta. O ego transformou paixão em espetáculo. Compromisso em vaidade. Fome em acomodação. E o resultado está aí. Mais de 20 anos sem título. Talvez o maior adversário do Brasil nunca tenha sido a Alemanha, a França ou a Argentina. Talvez sempre tenha sido ele mesmo. Agora eu quero saber de você. Você acha que o ego destruiu a seleção brasileira? Ou acredita que o problema é outro? Comenta aqui embaixo. Vamos conversar.